E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, porque hoje nós vamos falar da região braquial posterior. Chegamos então na região do braço, o braço que é delimitado pelo ombro e pelo cotovelo, diferente de toda essa extensão que soma o braço ao antebraço, como muitas pessoas pensam. Hoje a nossa aula é sobre região braquial posterior, marcada aqui pelo músculo tríceps braquial. Mas antes nós temos aqui um corte transversal em 3 níveis na região do braço. E um desses cortes é interessante a gente observar a existência de 2 estruturas muito importantes, o septo intermuscular lateral e o septo intermuscular medial. O que é que são esses septos? Nada mais são do que extensões da fáscia do braço, ou fáscia braquial. Essa fáscia que está circundando todos os músculos aqui dos compartimentos anterior e posterior. Essa fáscia emite projeções que são os septos. O septo intermuscular lateral, indo em direção ao húmero, e o septo intermuscular medial, também indo em direção ao húmero. Juntos, essas estruturas vão separar o compartimento anterior do compartimento posterior, que é o tema da nossa aula hoje. Começando, como nós já sabemos, pela inervação sensitiva. Quais são os nervos que fazem inervação sensitiva da região posterior do braço? Vamos começar pelo nervo cutâneo lateral superior do braço. É um nome grande, mas é um nome que nos ajuda. Nervo cutâneo por quê? Porque está chegando na pele, é um nervo sensitivo. E lateral superior do braço é em virtude do seu local de inervação. A origem desse nervo é no nervo axilar. E o nervo axilar, por sua vez, tem origem no fascículo posterior do plexo braquial. Vejam, o nervo axilar se originando do fascículo posterior do plexo braquial. Depois, no sentido anteroposterior, ele passa pelo espaço quadrangular. Ao passar pelo espaço quadrangular, ele emite um ramo motor para o músculo redondo menor, segue em direção ao músculo deltoide para inervá-lo de forma motora, mas antes emite um ramo sensitivo, é o nervo cutâneo lateral superior do braço. E esse nervo cutâneo lateral superior do braço inerva sensitivamente toda essa região mostrada na figura da esquerda. Observem que mais superiormente, por exemplo, na região do acrômio da escápula, nós temos a inervação sensitiva por outro nervo. São os nervos supraclaviculares, que estão vindo lá do plexo cervical. Então não vamos confundir. Nessa imagem da direita a gente consegue ver o nervo cutâneo lateral superior do braço perfurando a fáscia para ganhar o seu local de inervação. Se nós temos um nervo cutâneo lateral superior, é de se esperar que tenhamos um nervo cutâneo lateral inferior. E nós temos. Só que ele tem origem no nervo radial e não no nervo axilar. O nervo radial também é um nervo do fascículo posterior do plexo braquial, que ganha a região posterior do braço através de um intervalo triangular, ou hiato tricipital. Ele passa no sentido anteroposterior por esse intervalo e depois emite vários ramos, tanto ramos musculares quanto ramos sensitivos. Aqui, por exemplo, nós temos a emissão de um ramo sensitivo, que é o nervo que a gente está falando agora. É o nervo cutâneo lateral inferior do braço, chegando aqui na pele. E essa outra imagem mostra para a gente qual que é o local aproximado da sua inervação sensitiva. Enquanto nessa imagem da direita a gente observa o nervo cutâneo lateral inferior do braço, emergindo da fáscia muito lateralmente e caminhando no sentido inferior. Beleza, pessoal? Visto isso, temos o nervo cutâneo posterior do braço, que também tem origem no nervo radial. Porém, ele tem origem no nervo radial antes desse nervo radial passar pelo intervalo triangular. Tanto é que nessa imagem a gente observa aqui o nervo cutâneo posterior do braço contornando a cabeça longa do músculo tríceps braquial, contornando ela medialmente para ganhar a sua região de inervação, que essa imagem
delimita como nervo cutâneo posterior do braço apenas essa porção do braço posteriormente. E nessa outra imagem a gente observa o local onde o nervo cutâneo posterior do braço perfura a fáscia para inervar sua região. A gente viu a porção lateral e vimos a porção posterior. Temos que ver a porção medial. E a porção medial do braço é inervada por dois nervos. Primeiramente, pelo nervo cutâneo medial do braço. Atenção, o nervo cutâneo medial do braço não vem nem do nervo axilar e nem do nervo radial. Ele vem direto do plexo braquial, mais especificamente do fascículo medial. Se vocês se lembram bem, no fascículo medial do plexo braquial nós temos a saída primeiro do nervo peitoral medial e depois do nervo cutâneo medial do braço e do nervo cutâneo medial do antebraço. É esse nervo cutâneo medial do braço que está indo inervar de forma sensitiva a região medial do braço, como seu nome já diz. Muitos alunos têm dificuldade de ver o trajeto desse nervo desde a sua origem até o seu local de inervação. Mas observem nessa imagem da esquerda que é um trajeto muito curto. Olha só, tivemos aqui a emissão do nervo cutâneo medial do braço, vindo do fascículo medial, e essa emissão já é muito próxima do seu local de inervação. Ele vai passar pela região axilar, vai ganhar o braço e vai inervá-lo medialmente. Só que não sozinho. Olha só, a região medial do braço conta, além do nervo cutâneo medial do braço, o nervo intercostobraquial. Nervo intercostobraquial, por sua vez, tem origem no ramo ventral de T2. E para não ficar uma coisa decorada, temos aqui um corte transversal. Porém, esse corte transversal ele é feito um pouco acima do nível do processo tifoide. Temos aqui sexta e sétima costelas. Só que o ramo ventral de T2, que a gente está querendo estudar, não está nesse nível. Ele está ao nível do segundo espaço intercostal. Só que essa imagem pode servir, pode nos ajudar para entender melhor isso. Nesse corte transversal, tivemos a secção do corpo vertebral. E logo posteriormente nós temos quem? A medula espinhal, que nós já sabemos. Ela emite uma raiz ventral e uma raiz dorsal, que se unem para formar um nervo. E esse nervo, por sua vez, se bifurca num ramo posterior e num ramo anterior. O ramo posterior vai para a pele, para a pele do dorso. E o ramo anterior é o nervo intercostal propriamente dito. Esse nervo intercostal, no segundo espaço intercostal, emite um ramo cutâneo lateral que se chama nervo intercostobraquial. Por quê? Porque ele emerge do segundo espaço intercostal, perfurou aqui os músculos, alguns dos músculos intercostais, perfurou o músculo serrátil anterior, passou pela região axilar para ganhar a região medial do braço. E essa imagem é interessante porque ela mostra algo que pode acontecer. É a fusão, é a união do nervo intercostobraquial, vindo aqui do segundo espaço intercostal, com o nervo cutâneo medial do braço, que por sua vez nós vimos está vindo lá do fascículo medial do plexo braquial. Eles podem se unir ou não, mas ambos vão inervar a região medial do braço. Beleza, pessoal? Tanto é que o Netter, na sua figura, coloca como o mesmo local de inervação a região medial do braço, sendo inervada por esses dois nervos, nervo intercostobraquial e nervo cutâneo medial do braço, que mantém aqui íntima relação, mas com origens totalmente diferentes. Beleza, pessoal? Visto isso, nós podemos ir para a musculatura. Quais são os músculos que vão compor a região braquial posterior? E é muito tranquilo, porque a gente vai abordar apenas o músculo tríceps braquial. O músculo ancônio também é considerado em muitos livros como um músculo do compartimento posterior do braço, mas a gente vai estudá-lo nos estudos de antebraço. Só que o músculo tríceps braquial, como o próprio nome já nos sugere, é tríceps, então ele tem 3 cabeças. Ele tem 3 origens. Tem a cabeça longa, tem a cabeça lateral e tem a cabeça medial.
E isso é algo que confunde muitas pessoas, então vamos ter muita atenção. Veja nessa vista dorsal duas cabeças do músculo tríceps braquial. São as cabeças presentes na camada mais superficial, na primeira camada. É a cabeça lateral, bem sugestivo porque é mais lateral. E a cabeça longa, que agora não é mais sugestivo. Por quê? Se a gente fosse levar como critério a posição, teria que ser a cabeça medial, concorda? Só que é a cabeça longa. A cabeça medial ela só é vista se a gente cortar a cabeça lateral, porque ela é muito profunda. Então se atentem para isso. Nós temos na primeira camada cabeça lateral e cabeça longa. Vocês vão encontrar alguns livros como Moore trazendo essa cabeça lateral com o nome de cabeça curta. Tranquilo, pessoal? Vejam nessa imagem como que na primeira camada a gente só consegue observar essas duas cabeças. A cabeça lateral mais lateral e a cabeça longa mais medial. Porém, se a gente cortar a cabeça lateral, se a gente corta essa cabeça, rebate essa cabeça, a gente vê profundamente, em íntimo contato com o osso húmero, a cabeça medial. Então gravem isso, a cabeça medial eu só vejo profundamente. Tranquilo? Vamos ver cada uma dessas cabeças, as suas inserções com muita calma. Começando pela cabeça longa do músculo tríceps braquial. Por que ela recebe esse nome? Porque ela é a maior delas. Ela tem a sua origem lá na escápula, o que é novidade para muitas pessoas. As pessoas associam o músculo tríceps braquial somente ao osso húmero e ao antebraço. Mas esse músculo tem uma de suas origens na escápula, por meio da cabeça longa. Se a gente quiser ser mais específico, é no tubérculo infraglenoidal da escápula. Olhem aqui, galera, a gente tem a cavidade glenoide. Abaixo da cavidade glenoide da escápula, que é a estrutura que vai se articular com o húmero, na articulação do ombro, articulação glenohumeral, abaixo dela nós temos um tubérculo. E esse tubérculo recebe o nome de tubérculo infraglenoidal. E é esse o ponto de origem da cabeça longa do músculo tríceps braquial. Já a sua inserção vai ser em conjunto. As três cabeças vão se unir e vão se inserir por meio de uma aponeurose, que é a aponeurose tricipital, vão se inserir na ulna, que é um osso do antebraço. Mais especificamente, essas três cabeças vão se inserir juntas no olécrano da ulna. Observem comigo nessa imagem da esquerda o olécrano da ulna, se articulando aqui com o osso húmero. Só que esse olécrano da ulna é uma estrutura de certa forma grande. Então, muitos livros especificam como sendo essa inserção na extremidade proximal. A extremidade proximal do olécrano da ulna é, portanto, uma das inserções do músculo tríceps braquial, que também se insere na face do antebraço. Mas essa sua inserção óssea é a principal. Podemos dizer que é a mais importante. Tranquilo, pessoal? Então não vamos esquecer. Nós vamos estudar as três cabeças, mas elas se inserem juntas por meio da aponeurose tricipital. Falta a gente ver a origem da cabeça lateral, que eu falei para vocês que também pode ser chamado de cabeça curta. E essa origem acontece na face posterior do húmero. Tudo bem, mas a face posterior do húmero é muito extensa. Eu tenho que especificar melhor onde se dá isso. E se dá superiormente ao sulco do nervo radial. Vejam nessa imagem que nós temos um sulco entre essas estruturas aqui mais avermelhadas. E esse sulco recebe esse nome porque é o local onde o nervo radial vai encostar no osso húmero, deixando esse sulco. E aí a gente especifica que acima desse sulco está a origem da cabeça lateral ou da cabeça curta do músculo tríceps braquial, que, como nós sabemos, vai se inserir juntamente com as outras cabeças por meio da aponeurose tricipital no olécrano da ulna. Ficou faltando falar da cabeça medial, essa cabeça mais profunda que eu vejo ao rebater a cabeça lateral do músculo tríceps braquial. Percebam nessa imagem da direita como que a cabeça medial apresenta íntima relação com o osso húmero. Toda essa porção colorida é a porção de origem
da cabeça medial do tríceps braquial, comprovando assim a sua extrema profundidade quando comparada com as outras cabeças. Beleza, pessoal? Se a gente for especificar, a origem da cabeça medial está na face posterior do húmero, beleza, mas está inferior ao sulco do nervo radial. Mais uma vez, nós temos aqui o sulco do nervo radial e inferiormente a esse sulco, nós temos um vasto ponto de origem da cabeça medial. Tranquilo, pessoal? Que também vai se inserir por meio da aponeurose tricipital no olecrano da ulna. Então, isso aí não é novidade. Inervação também não é novidade para a gente. Como eu falei, o nervo radial passa pelo intervalo triangular no sentido antero-posterior e emite várias fibras motoras para todas essas cabeças, tanto para a cabeça longa, tanto para a cabeça lateral, quanto para a cabeça medial. Interessante notar que o nervo radial vai emitindo vários ramos sensitivos, motores, e segue para perfurar aqui o septo intermuscular lateral. Ele se encontra então aqui já distalmente coberto por esse septo. Tranquilo, pessoal? O que é interessante a gente abordar agora não é nem a questão do nervo radial, que não é novidade para a gente, mas é a artéria braquial profunda. E nessa parte eu peço muito a atenção de vocês. Se vocês se lembram, nós temos a artéria axilar, que é continuação da artéria subclávia. E quando essa artéria axilar passa pelo nível da borda inferior do músculo redondo maior, ela muda de nome e passa a se chamar artéria braquial. Essa artéria braquial, que como o próprio nome já diz, está no braço, está no compartimento anterior do braço. Só que ela emite uma artéria, é a artéria braquial profunda. E essa artéria braquial profunda que ela emite está indo para o compartimento posterior. Como que essa artéria braquial profunda vai chegar no compartimento posterior? E aí nós temos aqui mais uma relação de nervo e artéria extremamente importante. É a relação entre o nervo radial e a artéria braquial profunda, que agora a gente sabe está vindo da artéria braquial. Então ela passa no sentido antero-posterior por esse espaço que nós já conhecemos, que é o intervalo triangular, e ganha a região posterior do braço. Só que muita atenção, quando ela ganha a região posterior do braço, ela rapidamente emite uma artéria, é a artéria recorrente deltoide. Vamos pelo nome, pessoal, o nome já ajuda muito. É uma artéria recorrente, é uma artéria que está voltando para onde? Para a região do músculo deltoide. Então é a artéria recorrente deltoide. Veja nessa imagem. Só que ela emite a artéria recorrente deltoide e continua, segue o seu caminho no compartimento posterior. E depois ela vai se bifurcar em duas artérias. Então tenham atenção para isso. Ela vai terminar como dois ramos. Então são ramos terminais da artéria braquial profunda. É a artéria colateral média e é a artéria colateral radial. Então, cuidado quando forem falar, por exemplo, a artéria braquial profunda emite a artéria colateral média e a artéria colateral radial. Porque quando a gente fala essa frase, dá a impressão que a artéria braquial profunda emitiu essas artérias e continuou, o que não é verdade. Ela fez isso quanto à artéria recorrente deltoide. Mas quando a gente está falando de artéria colateral média e artéria colateral radial, a gente precisa especificar que são ramos terminais, porque a artéria braquial profunda termina, beleza? Como essas duas artérias. Vejam que a artéria colateral média percorre superficialmente a cabeça medial do músculo tríceps braquial, enquanto a artéria colateral radial segue acompanhando o nervo radial e também vai perfurar esse septo intermuscular lateral. Beleza? Nesse ponto já compensa falar o seguinte: sempre que vocês virem o nome radial, vocês associem a algo que é lateral, principalmente no braço e no antebraço. Por quê? Porque radial, se a gente começar a associar radial sempre a algo lateral, isso pode trazer confusão lá no plexo braquial. Então cuidado com essa frase que vocês vão ouvir muito. Por quê? Porque o nervo radial está vindo do fascículo posterior. Mas o nome radial
depois que a gente está no braço, é tudo relacionado a algo lateral. Então, quando vocês ouvirem nervo radial, é um nervo que está correndo lateralmente, principalmente no antebraço. Quando vocês ouvirem o osso rádio, é um osso que é o quê? É um osso que é lateral. Aqui nós tivemos a bifurcação, a artéria colateral média e a artéria colateral radial. A artéria colateral radial ela é mais lateral que a artéria colateral média. Beleza, pessoal? Isso pode ajudar bastante. Essa imagem é importante também, por mais que ela só mostre as artérias, mas dá uma noção aqui espacial muito grande. Vejam, a artéria braquial seguiu e ela emitiu a artéria braquial profunda. A artéria braquial profunda ganhou já o compartimento posterior do braço. E por transparência a gente consegue ver a emissão da artéria recorrente deltoide. E também por transparência a gente consegue ver a bifurcação da artéria braquial profunda em artéria colateral radial, mais lateral, e artéria colateral média, posteriormente aqui ao osso húmero. Essas artérias serão importantíssimas na anastomose do cotovelo, que é tema de aulas futuras. Chegamos aqui na ação. E a ação não tem mistério, galera. A ação é a extensão do antebraço, muito visto na academia. Temos aqui um antebraço fletido, o movimento de retorno à posição anatômica é considerado a extensão do antebraço. Só que a gente pode abordar esse tema com um pouco mais de detalhe. A cabeça longa do músculo tríceps braquial também tem uma função de evitar a luxação do húmero. O que é a luxação do húmero? Seria o deslocamento dessa extremidade humeral da sua articulação. Como a cabeça longa tem a sua origem na escápula, ela acaba estabilizando essa articulação glenohumeral. Uma estabilização ativa a partir do movimento de contração das suas fibras. Além disso, a cabeça lateral, que também é chamada de cabeça curta, ela é considerada a mais forte, mas num movimento de flexão e depois num movimento de extensão sem resistência, um movimento natural do seu corpo, ela raramente atua. Ela vai atuar, ela vai ter a sua principal função quando tiver carga, quando tiver resistência. Quando você vai levantar de uma cadeira contra resistência, por exemplo, quando você está na academia e por aí vai. E a cabeça medial, o Moore traz ela como carro-chefe da extensão do antebraço. Por quê? Porque ela funciona contra resistência, ela funciona naturalmente, ela é ativada em todas as velocidades, ela é a mais profunda e é considerada o carro-chefe aí da extensão do antebraço. Beleza, pessoal? Deu para ver bastante coisa. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.